Shalom Vraha, com muita saúde e muitas notícias boas para todos nós. A última transição da vida é a morte. A própria palavra, muitas das vezes, infunde medo no coração das pessoas. As pessoas chegam para a gente e falam assim, não estou preparada para isso, não gosto de falar da morte. A maioria das pessoas considera a morte tão insondável quanto inevitável. Quase não conseguem falar sobre ela. Investigar além da própria palavra e permitir a si mesmos refletir sobre suas verdadeiras implicações. Essa é uma reação compreensível, já que tantas pessoas encaram a vida como nada mais do que um estado no qual o corpo humano está biologicamente ativo. Mas devemos nos perguntar assim, o que acontece depois da morte? Se é que acontece alguma coisa, será? O que a morte realmente significa? Como devemos nos comportar diante das pessoas queridas que perdem seus entes queridos, que sobrevivem a essas tragédias? Algumas tragédias, que levam as pessoas queridas delas a falecerem. O mistério da morte é parte do enigma da vida, da alma e da própria vida. Compreender a morte significa realmente compreender a vida. Durante a vida que conhecemos, o corpo ele é energizado pela alma. E quando morremos, há uma separação entre o corpo e a alma. Mas a alma continua, como sempre, viva. Agora, ainda mais viva, porque ela está liberta do constrangimento físico, das limitações do corpo. E já que a verdadeira personalidade de uma pessoa, sua bondade, virtudes, altruísmos, residem na alma, ela irá ascender a um estado superior depois de cumprir suas responsabilidades aqui na Terra. A física moderna, ela nos ensina que nenhuma substância desaparece de verdade, apenas muda de forma. E que a matéria é uma outra forma de energia. Uma árvore, por exemplo, poderia ser cortada para a construção de uma casa, ela é cortada para a construção de uma casa, ou de uma mesa, ou de um banco, independente da madeira que a forma se modifica, a madeira permanece madeira. E quando a mesma madeira é queimada? E quando ela é queimada numa fornalha? Ela novamente se transforma. Ela se converte numa energia que gera calor e gás. A árvore, o banco e o fogo são todos simplesmente diferentes formas da mesma substância. E se isso é válido para uma substância material, o é ainda mais para uma substância espiritual. A força da vida espiritual no homem, a alma nunca desaparece. Quando morremos, ela se converte em uma outra forma, só que dessa vez superior. A princípio, isso pode ser difícil de compreender, já que somos tão dependentes, da utilização de nossos instrumentos sensoriais para viver essa vida aqui. Com a madeira, por exemplo, é mais fácil, sim, obviamente, segurar um banco com as nossas mãos do que agarrar o calor e a energia pela sua combustão. E mesmo assim, o calor não é menos real do que o banco de madeira. À medida que nos sintonizamos com o pensamento espiritual, à medida que a gente se une, que se liga, aprendemos a nos relacionar com a realidade do espiritual e com a sua elevação na hora da morte. Com a sua elevação e libertação, porque é uma libertação para a alma se desligar do corpo em direção a uma forma mais pura de energia espiritual. É isso que ela quer o tempo todo. Por isso nossa alma é comparada à vela, à chama. Não importa que enfermidades físicas você possa ter, as pessoas possam acontecer às pessoas. Elas são apenas isso, enfermidades físicas.
elas não atingem a nossa alma. Bereshit, o livro de Gênesis, aborda a morte de nossa matriarca Sara, por exemplo. Mas o versículo chama-se A Vida de Sara. O capítulo que fala sobre a morte de Yaakov chama-se Yaakov viveu. Portanto, antes que possamos responder à pergunta o que é a morte, precisamos perguntar o que é a vida. E pela definição médica, existe vida quando o cérebro e o coração estão em funcionamento. Mas mesmo assim, uma pessoa ela pode estar biologicamente viva e não estar de modo algum viva. Respirar, andar e falar são apenas as manifestações daquilo que chamamos de vida. A verdadeira fonte de vida, a energia que permite o funcionamento do corpo é a alma. E a alma, por ela estar relacionada a Deus, ligada a Deus, o Criador da vida, ela é imortal. Embora as manifestações de vida possam cessar quando morremos, a alma continua a viver. Só que em uma forma diferente agora. Como pode um ser humano mortal ligar-se à vida eterna? Como pode? Parece uma coisa, né, fora da realidade. Mas pode sim. Vivendo uma vida material que una corpo e alma, ligando-se dessa forma a Deus. Uma pessoa que transforma seu corpo em um veículo de amor, de generosidade, é uma pessoa que nutre sua alma eterna. Esse é o alimento da alma. E dessa forma a nutrimos. E dando vida aos outros. É dando vida aos outros que uma pessoa se torna verdadeiramente viva. Para uma pessoa para quem a vida consiste somente em ganhos materiais, a morte realmente ela é o fim. Acabou para ela. É o momento em que cessam todas as conquistas materiais transitórias. Mas aquela pessoa que vive uma vida, que a vida dela consiste em ganhos espirituais, a vida nunca termina. A alma, ela se alimenta da energia inesgotável das boas ações, da bondade, do amor, do cumprimento de mitzvot dessa pessoa, que ela realizou aqui na Terra. Cumpriu com dedicação, respeito e temor aos céus. Tratou bem o seu semelhante, deu vida aos seus filhos, aos seus amigos, a todos os seus familiares. É assim que essa alma vive e se eleva nos mundos espirituais. E também continua viva materialmente através dos seus filhos biológicos e de outros que ela deu à luz espiritualmente. E eles perpetuam sua vitalidade espiritual. Como dizem nossos sábios, assim como seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Frequentemente temos dificuldade em discernir, sim, entre vida biológica e vida espiritual ou vida verdadeira. Nossa atenção ela se distrai com os muitos ornamentos materiais dessa vida biológica aqui. Tem pessoas que são totalmente material. Isso também só dão valor ao material e às pessoas que têm o material. No entanto, uma vez que a alma deixa o corpo, podemos ver claramente como ela continua a motivar as pessoas a fazer o bem, a terem boas ações, a educar bem seus filhos e ajudar os outros a viver vidas espirituais e divinas. Vidas espirituais e divinas, esse é o nosso trabalho aqui. É sermos pessoas assim, pessoas boas, altruístas. É quando uma pessoa parte fisicamente aqui da Terra que ela começa a exercer de verdade a influência mais profunda. Aproveite cada minuto da sua vida para fazer o bem, porque é só isso que a gente leva.